Em junho passado, assumi o trabalho de rega na igreja. E o trabalho foi impactado pela falta de regadores. Fiquei muito angustiada. Achava que, se não compensasse a falta, os líderes pensariam que não fazia trabalho prático. Estava aflita, mas um líder me deu uma candidata, dizendo que a irmã Xiaodan, recém-transferida, poderia fazer a rega. Isso me animou e me tranquilizou. Marquei uma reunião com a irmã Xiaodan na mesma hora, para treiná-la e melhorar logo o trabalho de rega. Encontrei quem a familiarizasse com os princípios e acompanhei o progresso dela. Não demorou e o líder me informou de que a irmã Xiao precisava da irmã Xiaodan para ajudar na produção de vídeos e que a irmã Xiaodan tinha concordado. Eu fiquei perplexa. Tinha cuidado de tudo, desde o primeiro contato com ela até o arranjo de seus deveres, e queria prepará-la logo para melhorar nosso trabalho. Mas a irmã Xiao interrompeu o processo. Eu teria que encontrar outra pessoa para ajudar, e os recém-convertidos não seriam regados se eu não encontrasse alguém. O que os líderes pensariam de mim? Além disso, se a irmã Xiaodan estivesse treinada, todos pensariam que a irmã Xiao era capaz e meus esforços teriam sido em vão. Eu quis encontrar um jeito de ficar com ela. Então respondi ao líder, dizendo que precisávamos muito de regadores e que deveríamos avaliar os pontos fortes das pessoas. A irmã Xiaodan já tinha feito o trabalho de rega antes. Por isso eu quis que ele falasse com a irmã Xiao para mantê-la nesse dever. Recebi a resposta 2 dias depois, de que a irmã Xiaodan tinha experiência em edição de imagens e base para a produção de vídeos, e ela estava interessada nisso. Portanto, era mais apta para a produção de vídeos. Fiquei muito decepcionada e pensei que a irmã Xiaodan nunca teria pensado em fazer isso, se a irmã Xiao não tivesse lhe pedido. Mas estava decidido e eu tinha de encontrar outra pessoa logo, ou nosso trabalho sofreria e o líder diria que eu não fazia trabalho prático. Eu avaliei os outros membros da igreja e encontrei algumas irmãs adequadas e de bom calibre. Uma delas, a irmã Yang, era calorosa e os recém-convertidos gostavam de se reunir com ela. Ela era uma boa opção para a posição. Muito feliz, comecei a treiná-las com um foco especial na irmã Yang. Concluí que tinha que cultivá-la o mais rápido possível, para que todos me considerassem capaz. Um dia, numa reunião, outra líder me perguntou sobre a irmã Xiaodan e fiquei ressentida. Eu quis contar-lhe que a irmã Xiao tinha levado a irmã Xiaodan para a produção de vídeos, para que ela lidasse com a irmã Xiao e me ajudasse a ter a irmã Xiaodan de volta. Assim eu teria um par de mãos a mais para a rega e nós nos sairíamos melhor. Então contei a ela tudo o que a irmã Xiao fez para que a irmã Xiaodan aprendesse a produzir vídeos. E ressaltei que eu a tinha treinado primeiro, mas que a irmã Xiao a tinha tirado de mim. O que a líder disse? Ela disse: a casa de Deus não pode ser dividida. Aonde quer que ela vá é para o bem do trabalho. E precisam dela, então não devemos brigar. Já que a irmã Xiaodan foi designada para isso, devemos nos submeter. Verdade. Sim. É difícil achar bons produtores de vídeos, portanto a irmã Xiao estava certa. Sim. Estava. Eu sabia que era verdade, mas fiquei decepcionada ao ver que a líder não ficou do meu lado. Algumas das irmãs que tínhamos cultivado acabaram assumindo o trabalho de rega. E eu senti que meu esforço não tinha sido em vão, e que eu ficaria bem aos olhos dos líderes. Mas, para minha surpresa, a irmã Li, uma líder de equipe de rega, disse que a irmã Xiao queria a irmã Yang na produção de vídeos. Eu me senti contrariada. Eu já tinha treinado a irmã Yang. Por que então a irmã Xiao a levaria?
Primeiro, ela levou a irmã Xiaodan. Agora, a irmã Yang. Ela estava tomando todos os que eu treinava e me deixando sem nada. Meu esforço não estava sendo em vão? Eu fiquei muito agitada e retruquei com a irmã Li. Você não pode comungar com a irmã Chao? A irmã Yang já está fazendo rega. Ela que encontre outra pessoa. Isso deve ter colocado a irmã Li numa situação difícil. Colocou sim. Ela não sabia o que fazer e disse: a rega e a produção de vídeos são muito importantes. Devemos discutir o que mais beneficiaria o trabalho da Casa de Deus. Pensei, discutir o quê? A irmã Chao está levando as pessoas que eu queria. Não consigo ficar com ninguém. O que todos pensarão de mim? Dessa vez, terei que pedir à liderança que se pronuncie. Caso contrário, serei humilhada. Eu ia escrever uma carta assim que chegasse em casa, mas não sabia o que escrever. Decidi não escrever. Eu deveria conversar com a irmã Yang e pedir que continuasse regando para que eu ficasse com ela. Quando estava prestes a escrever à irmã Yang, minha mente deu um branco e eu não soube o que dizer. Eu estava muito inquieta e me lembrei de tudo que tinha acontecido. Por que eu me irritava tanto quando as minhas estagiárias eram transferidas e queria reclamar para a liderança? Por que queria tanto ter a irmã Yang de volta? Então, fiz uma oração a Deus e comecei a me acalmar. E li isto nas palavras de Deus. Na casa de Deus, contanto que as pessoas busquem a verdade, elas estão unidas e não divididas diante de Deus, e compartilham um objetivo comum: cumprir seu dever, fazer seu trabalho e agir conforme a verdade e a vontade de Deus. Se seus objetivos não servem a esse fim, mas a seu próprio bem para satisfazer seus desejos egoístas, isso é a efusão de um caráter satânico corrupto. Na casa de Deus, deveres são cumpridos de acordo com a verdade. Ações dos incrédulos são governadas por caracteres satânicos. Essas são duas sendas muito diferentes. Entre os incrédulos, cada pessoa segue conselho próprio. Cada uma tem seus planos e objetivos. Cada uma vive para os próprios interesses. Por isso, são compelidas a lutar por qualquer vantagem possível. São díspares, divididas, desunidas, pois não compartilham um objetivo. No entanto, todas elas agem para si mesmas. A verdade não reina nisso. O caráter corrupto de Satanás detém poder e controle total. Seu autocontrole é arrancado delas por caracteres satânicos, assim elas se afundam mais no pecado. Na casa de Deus, se os princípios, métodos e objetivos de seus atos fossem iguais aos dos incrédulos, se suas ações também fossem sujeitas ao controle de um caráter satânico corrupto, e o ponto de partida fosse orgulho, status, reputação e interesses próprios, seu dever seria cumprido conforme os incrédulos se comportam. Humanidade cruel. As tramas, a disputa por lucro e poder, o massacre mútuo, quando isso terminará? A despeito de todas as palavras que Deus falou, ninguém despertou. As pessoas lutam por suas famílias, por sua carreira e futuro, status, vaidade, dinheiro, por comida, roupa e coisas da carne. Alguém realmente age pelo bem de Deus? Mesmo entre aqueles que agem pelo bem de Deus, há poucos que conhecem Deus. Quantas pessoas não agem a partir dos próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? Amém. Amém. Então refleti sobre como eu tinha agido recentemente. Eu não estava num estado de luta com os outros por status e reputação. Fui instruída a cultivar a irmã Xiaodan, e meu primeiro pensamento foi que isso melhoraria os resultados da equipe de Rega, exibiria meus dons e os líderes me aprovariam.
Então, não poupei esforços no treinamento dela. Quando descobri que ela seria transferida para a produção de vídeos, temi que nosso trabalho sofreria se não achasse outra candidata. Eu passaria uma impressão ruim e perderia minha posição. Fiquei contra a irmã Tsiao e tentei fazer com que a liderança ficasse do meu lado e lidasse com ela. Fui ríspida com a irmã Li quando ouvi que a irmã Yang seria transferida, culpando-a por não tentar reter a irmã Yang. E até quis me queixar com a liderança para recuperá-la. Tudo isso para preservar a imagem que os irmãos tinham de mim. Eu estava agindo como uma incrédula, lutando por status e reputação, vivendo uma semelhança satânica. A Casa de Deus cultiva as pessoas para que os irmãos possam aproveitar os pontos fortes delas e fazer sua parte para espalhar o Evangelho. Mas tratei meu dever de cultivar pessoas como um meio para meus interesses pessoais, competindo para proteger meu status e reputação. Isso não é uma humanidade normal. Não é. Tive que perguntar a mim mesma por que eu sempre lutava com outras pessoas por status e reputação. Em minha busca, li isto nas palavras de Deus. Quando anticristos competem por liderança e fama entre o povo escolhido de Deus, não pensam em quanto prejudicam o trabalho da casa de Deus e a entrada na vida dos seus escolhidos. Consideram apenas se seus desejos e ambições podem ser satisfeitos e se existe algum perigo para seu próprio status e reputação. Seu papel nas igrejas e entre o povo escolhido de Deus é o de lacaios de Satanás. Não são pessoas que acreditam genuinamente e seguem a Deus. Muito menos são pessoas que amam e aceitam a verdade. Portanto, quando seus objetivos e intenções não são alcançados, sua primeira estratégia não é buscar a verdade nem a tratar com obediência, mas pensar em como lutar contra todos os líderes da igreja. Como lutar contra Cristo pelo povo escolhido por Deus. Como assegurar que tenham uma base firme na igreja e como ganhar status. Não se permitirão falhar em sua luta por status. E seu objetivo é alcançar o controle sobre os escolhidos de Deus e estabelecer seu próprio reino. Tais são as coisas com que se preocupam dia e noite. E tem outra passagem. Vou lê-la. Ótimo. Os anticristos levam em alta consideração como tratar os princípios da verdade, as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus, ou como lidar com as coisas. Não levam em consideração como cumprir a vontade de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos. Tais coisas eles não consideram. Eles consideram se o seu status e reputação serão afetados, e se eles podem perder prestígio ou não. Se agir de acordo com os princípios da verdade, beneficiasse o trabalho da igreja e os irmãos, mas causasse dano à sua reputação, e levasse os outros a ver sua estatura verdadeira e conhecer sua natureza e essência. Eles certamente não agiriam de acordo com eles. Se certa abordagem lhes renderá um prestígio maior dentro da casa de Deus, para que mais pessoas o estimem, os venerem e admirem, e dará às suas palavras mais autoridade, fará com que mais pessoas se submetam a eles. Então eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, jamais considerarão os interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs, e escolherão descartar os próprios interesses. Essas são a natureza e a essência dos anticristos. Isso não é egoísta e vil? Em qualquer situação, os anticristos põem status e reputação acima de tudo. Ninguém pode competir com eles. Amém. 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 Deus expõe os anticristos como egoístas, que colocam seus interesses acima de tudo. Se alguém impacta seus status e reputação, eles lutam contra ele, sem pensar no que beneficiaria a casa de Deus. Sim.
Eu refleti sobre mim mesma e percebi que estava agindo como um anticristo. Eu queria recuperar as irmãs Xiaodan e Yang para treiná-las para o meu uso, para melhorar o desempenho do meu trabalho e ganhar a aprovação dos líderes. Quando a irmã de Xiao as transferiu, impactando a minha reputação, eu quis confrontá-la, sem considerar se o meu comportamento prejudicaria os irmãos e os interesses da Casa de Deus. Eu só pensava nos meus interesses. Era egoísta demais e carecia de humanidade e razão. Os irmãos pertencem a Deus, não são propriedade privada de ninguém. Seu calibre e pontos fortes foram determinados por Deus e foram dados a eles para a obra dele. Não existe este é meu, aquele é seu, nem é meu porque eu cheguei primeiro. As pessoas devem ir para onde a casa de Deus precisa delas. Isso é o correto. Com certeza. Era sensato e correto a irmã de Xiao seguir os princípios e treinar pessoas para a casa de Deus com base nos pontos fortes delas. Mas eu tinha descoberto aquelas duas irmãs primeiro, por isso achava que ninguém podia tocá-las. E até levantei a bandeira de treinar pessoas para a casa de Deus, tratando-as como minha propriedade privada, como meus assistentes pessoais, usando-as para cumprir meus desejos e ambições. Quando as ações da irmã de Xiao impactaram meu status e reputação, tentei obstruir o caminho dela e dei vazão à minha frustração. Isso não é igual ao clero da igreja que alega: essas ovelhas são minhas e ninguém pode roubá-las? Pastores e anciãos condenam a obra de Deus para manter seu status com os crentes e garantir seu sustento. Não as deixam investigar o caminho verdadeiro, mantendo os congregados firmemente sob seu controle. Eu queria manter aqueles que eu treinava sob o meu controle para receber a aprovação dos líderes e a estima dos membros da igreja, não permitindo sua transferência. Em que eu era diferente daqueles membros hipócritas e astutos do clero? Eu não estava na senda de um anticristo contra Deus? Sim. Comecei a suar frio quando percebi isso. Vi como eu era desprezível, que não defendia o trabalho da casa de Deus, mas só os meus interesses. Estava perigosamente cega por status e reputação. Sim. Lembrei-me dos anticristos que foram expulsos porque buscavam status e reputação sem arrependimento e acabaram causando muito mal. Correto. Se continuasse nessa senda, eu sabia que teria o mesmo fim. Sua comunhão me ajuda a ver como é sério agarrar-se a irmãos e irmãs por status e reputação. É muito sério. É como os anticristos que seduzem e controlam pessoas. Sim. O que você fez depois de perceber tudo isso? Li esta passagem das palavras de Deus. Você deve estar ciente de quando tem o desejo constante de competir. Se não for resolvido o desejo de competir, só poderá resultar em coisas ruins. Então, busque logo a verdade, iniba sua competitividade e a substitua pela prática da verdade. Quando você pratica a verdade, sua competitividade e desejos diminuirão completamente e não interferirão no trabalho da casa de Deus. Dessa forma, suas ações serão lembradas e elogiadas por Deus. Amém. Amém. Isso me deu uma senda de prática. Quando me visse lutando por meus interesses pessoais, eu deveria orar a Deus e renunciar a mim mesma. Abrir mão dos meus desejos, buscar os princípios da verdade e segui-los. Não importava para onde as irmãs Xiaodan e Yang seriam enviadas. O cultivo cabia à casa de Deus. E o objetivo era cumprir o dever e dar testemunho de Deus. Eu devia ficar feliz. E não lutar por status e reputação. E o cultivo, na casa de Deus, segue princípios. Baseia-se nas necessidades do trabalho da igreja e de acordo com os pontos fortes das pessoas. A aptidão das pessoas deveria ser baseada em seus pontos fortes. Se alguém tem talentos múltiplos, deveria ir para onde mais precisam dele.
Se um dever precisar de pessoas, elas forem difíceis de encontrar e não houver quem preencha a vaga, mas uma pessoa estiver pronta e disposta, ela deveria assumir esse dever. Correto. Não existem muitas pessoas com calibre e talento para a produção de vídeos. Mas, na rega, quem tem entendimento puro e boa comunicação, quem é amoroso e paciente, pode cumprir bem esse dever. Temos mais candidatos para a rega do que para a produção de vídeos. A irmã Xiaodan tinha feito edição na faculdade, então era apta para a produção de vídeos. E ela também queria aprender mais nessa área. Portanto, a irmã Xiao foi sensata ao dar-lhe esse dever. Sim. Embora tivesse perdido a irmã Xiaodan como estagiária, eu podia encontrar outros irmãos para cultivar. Isso só exigiria um pouco mais de tempo e esforço. Correto. A igreja arranja deveres com base nas qualidades pessoais. Sim. Isso beneficia o trabalho da igreja. E é bom para todos quando usam suas habilidades. Certo. Orei a Deus depois de entender tudo isso, pronta para corrigir meus motivos e seguir os princípios. Se a irmã Yang devia produzir vídeos, eu me submeteria e encerraria minha luta com a irmã Xiao por status e reputação. Dias depois, a irmã Xiao me comunicou que outra igreja transferira pessoas para ela. Então, não precisava mais das irmãs Xiaodan e Yang. Disse que poderiam ser realocadas apropriadamente. Eu tive certeza de que Deus tinha orquestrado isso. Com certeza. Quando renunciei aos meus desejos e ambições, as coisas mudaram. Deus estabelece as coisas para que possamos aprender lições. Sim. Com certeza. Percebi que eu tinha agido como uma tonta durante todo esse tempo. Foi muito vergonhoso. Depois disso, as duas voltaram para a rega. Pouco tempo depois, outra líder queria que a irmã Yang assumisse um dever de redação. Eu achava que a irmã Yang era tão boa na rega, por que deveria ser enviada para esse dever? Eu quis conversar com ela e pedir que continuasse na rega. Meus esforços não seriam desperdiçados se ela assumisse o dever de redação? Quando esses pensamentos emergiram, percebi que estava lutando por status e reputação de novo. Então orei rapidamente, pedindo que eu colocasse os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Para onde quer que a irmã Yang fosse, seria para onde a igreja precisasse. Eu não podia trabalhar por status. Devia me submeter. Sim. Me senti mais à vontade quando pensei nisso assim. Mais tarde vi essa líder e ela disse que tinha lido alguns dos testemunhos da irmã Yang, que eram práticos e bem redigidos. A irmã Yang gostava de escrever e seus artigos eram perceptivos. Ela parecia ser perfeita para esse dever. Ótimo. Não fiquei com raiva nem decepcionada, mas sorri e disse, graças a Deus. Eu sei que antes lutaria por status e reputação. Mas, por meio da revelação das palavras de Deus, percebi que fui egoísta, que isso repugnava a Deus. E sei que não importa quais arranjos sejam feitos, eles são feitos com base nos princípios. A irmã Yang é uma boa escritora, portanto, colocá-la no dever de redação é a vontade de Deus. A líder sorriu ao ouvir isso. Essa experiência me mostrou que considerar os interesses da casa de Deus e dos irmãos, em vez de lutar por status e reputação, me deixa à vontade e com paz no coração. Graças a Deus. Sua experiência nos dá uma senda de prática.